Hoje nós vamos estudar as linhas de tempo. Linha de tempo são frequências vibracionais. Então, existem muitas linhas de tempo e cada linha de tempo tem uma frequência diferenciada. Se nós estivermos na linha de tempo, por exemplo, de sofrimento, então essa linha de tempo é como um imã. O imã que atrai circunstâncias que geram sofrimento, geram calamidades, né? Agora, se nós elevarmos a nossa frequência, então, na elevação da frequência, vai ter um imã diferente. E esse imã, ele não vai gerar as mesmas situações dessa frequência daqui. Então, vai ser outro tipo de frequência compatível com a frequência da linha de tempo. Então, pode não gerar mais esse tipo de sofrimento. Por isso, às vezes, a gente pode estar na linha de tempo de medo ou de doença. Então, se nós elevarmos a frequência para essa outra linha de tempo, nessa outra linha de tempo, a frequência vai atrair outras coisas, então vai deixar de existir a doença, o medo vai ser muito mais amenizado, porque é outra frequência espiritual. Isso quer dizer que cada linha de tempo, ela gera um futuro diferente de acordo com a frequência dessa linha de tempo, né? Então, quanto mais elevada, mais as circunstâncias são diferenciadas e o futuro, ele é diferenciado também. Então, e quanto mais elevada uma frequência espiritual, né, ela deixa de ser uma frequência individual, torna-se coletiva, que vai ajudar a todos aqueles seres que vivem em linhas de tempo mais baixa, ajudando o planeta Terra. E essa ajuda do planeta Terra, ela vai fazendo com que o planeta Terra saia dessa frequência de sofrimento, né? Por isso, diria assim, que tudo está nas nossas mãos. E nós estamos numa conjuntura perfeita para que nós possamos pular de linhas de tempo, de outras frequências espirituais, né? Então, diria assim que nada está fixo, nada é estático, tudo sempre move. Por isso que a gente fala, tudo passa, porque assim, quando nós vamos passando pelas experiências e mudamos a nossa frequência espiritual, nós saímos dessa linha de tempo que gera essas frequências mais sofridas e nós vamos passar por uma outra linha de tempo. Então, nessa outra linha de tempo, então não existe mais esse sofrimento. Por isso que nada é fixo, tudo se transforma, nada é estático, né? Então, quando nós estamos numa linha de tempo mais densa e passamos por uma outra linha de tempo, a frequência dessa linha de tempo não pode mais ter aquilo que nós vivimos nessa linha de tempo mais densa, né? De frequência mais densa. Então, nós temos que aprender a deixar, a soltar aquilo que nós vivimos nessa linha de tempo, porque nós já passamos para outra linha de tempo, né? Então, diria assim que essa linha de tempo mais elevada, que é conquistada através, principalmente do nosso serviço, né? Quando nós servimos na obra de Deus para a transformação desse planeta Terra. Então, passar de uma linha de tempo para outra é uma conquista interna, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer isso com suavidade. Às vezes a gente faz com muito esforço, né? Mas a gente está se esforçando para fazer, né? Então, e aqueles que persistem, né? Eles abrem as oportunidades de passar em novas linhas de tempo. Eu diria assim, o que interfere a gente conseguir essas novas linhas de tempo diria que é o nosso campo mental. O nosso campo mental, aprisionado na ilusão da matéria, ele faz a gente enxergar só as coisas visíveis. Então, nós ficamos aprisionados nas linhas de tempo em que nós vemos as coisas da matéria. Quando nós conseguimos ver o invisível nessa ilusão visível da matéria, nós vamos por esse conhecimento, nós podemos mudar a nossa frequência, porque nós vamos enxergar de maneira diferente. Então, diria assim que ver o invisível no visível daquilo que nós vivemos faz a gente enxergar uma nova linha de tempo. Nem sempre a gente já consegue viver essa linha de tempo, mas a gente consegue enxergar essa nova linha de tempo, né?
Por isso que a gente não tem que ter muitas expectativas das coisas que vão ocorrer. Ter expectativas é a gente querer controlar as coisas. Enquanto a gente quer controlar as coisas com as nossas próprias mãos, nós estamos ainda numa energia densa de terceira dimensão. Nós não deixamos Deus agir. Nós ainda queremos dominar todas as circunstâncias que nós vivemos, porque vivemos só o visível. Quando a gente começa a querer viver o invisível, que a gente solta esse controle, não tem expectativas, a gente consegue elevar a nossa frequência. Elevando a nossa frequência, nós entramos em outra linha de tempo, né? Então, por isso que nessa frequência de terceira dimensão, nós vivemos o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo, como nós já estudamos isso. Quando a gente consegue elevar a frequência e viver numa linha de tempo mais sutil, cada vez mais sutil, nós não vivemos o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Nós vamos começar a viver dimensões ao mesmo tempo, né? Então, e essas dimensões, elas atuam de maneira diferente de passado, presente e futuro, né? Por isso que cada linha de tempo cria um presente e cria um futuro diferenciado. Então, tudo está na frequência que nós estamos vibrando, que nós estamos alcançando, né? Jesus nos mostrou isso da sua própria vivência quando ele esteve aqui. Ele fez ressoar em nós a compreensão do amor e a compreensão das linhas de tempo. Por isso que na passagem que essa tempestade estava toda tumultuada, onde havia ventos que faziam com que o mar se tornasse muito tempestuoso, ele conseguiu acalmar o mar, o vento. Então, isso porque ele saiu da linha de tempo de tumulto e ele conseguiu acessar a linha de tempo de calmaria. E ele mostrou isso. Então, foram 2 pontos importantes que ele nos ensinou. Ele foi um marco para a transformação do planeta Terra. Esse marco de transformação para que nós possamos também ter a permissão de acessar outras linhas de tempo onde não há tanto sofrimento.